Agora sim, a gente conseguiu fechar o sinal com a Rita Mundim, nossa comentarista de economia, economista Rita Mundim. Ei, Rita, boa noite, bem-vinda. Rita, uma das características da imposição da sanção Alexandre de Moraes, da Lei Magnitsky, era uma preocupação muito grande com os bancos, que afinal de contas, os bancos brasileiros, os maiores, têm operações nos Estados Unidos e havia uma preocupação muito grande de como a sanção a Alexandre de Moraes acabaria afetando a operação dos bancos. Como é que você acompanhou a reação dos bancos aqui no Brasil hoje a essa decisão do governo americano? Pois é, né, Thaís? No primeiro momento, lá quando ele foi sancionado, houve uma preocupação enorme e principalmente em cima do Banco do Brasil, mas que na época, né, se pronunciou de forma extremamente profissional, em nota, e falando que tinha um departamento jurídico à altura para tratar do caso. E os bancos também se posicionaram, né, que todos cuidariam da proteção, né, dos seus clientes, das suas carteiras, de acordo com o que a banda toca, né? Então, houve um certo alívio, porque a Lei Magnitsky, se ela fosse ampliada, por exemplo, isso causaria um problema de confiança dos investidores estrangeiros no ambiente regulatório brasileiro. Então, isso é muito positivo para a economia brasileira. Como a gente havia dito aqui, vamos repetir, daqui para frente, gente, política e economia vão andar juntas. Só que o Trump é um estrategista. E eu estava vendo aqui, ontem à noite, o vice-secretário de Estado, Christopher Landau, nas redes dele, ele disse de forma clara, vou ler aqui, que a aprovação do PL da dosimetria seria um passo inicial para a correção de abusos que, segundo ele, ocorrem no judiciário brasileiro. Então, é um morde e assopra. Então, a gente tem certeza que foi uma vitória política do Lula, que não tem nada a ver com o tarifaço, foi a retirada de sanções de um ministro e dando um alívio para esse ambiente regulatório brasileiro. Mas, por outro lado, será que o Trump não está fazendo uma jogada geopolítica? Porque quando a gente olha a lei de segurança que o Trump acabou de promulgar, o Trump está de olho em Taiwan, ele acha que a Europa está, entre aspas, né, decadente, e ele olha com grandes olhos para a América Latina. E o Brasil é a maior economia e a maior democracia da América Latina e nós teremos eleições no ano que vem. Então, esse morde e assopra tem a ver com o PL da dosimetria, que a Casa Branca em nota está chamando de anistia. Então, gente, está tudo misturado ainda. Mas o mercado gostou e, além dos bancos terem subido um pouco mais, né, nós tivemos uma queda nos juros futuros, que estavam rodando desde sexta-feira passada com a candidatura anunciada de Flávio Bolsonaro. Os juros futuros mais longos estavam rodando acima de 13% e eles estavam na faixa de 12 alguma coisinha. E hoje, o juro para janeiro de 2028 fechou abaixo de 13. Então, o mercado está precificando essa distensão. Mas vamos ficar atentos porque o Trump está de olho na América Latina e a Venezuela é logo ali. Tem pelo menos duas questões aí importantes que o Brasil tem como negociar. A gente sabe, né, Rita, que a negociação comercial Brasil-Estados Unidos ela ainda não aconteceu de fato. Houve decisões pontuais da retirada da super tarifa, depois, agora da retirada da sanção, a gente enxerga essa aproximação de Lula com Trump, mas a negociação mesmo comercial, como o Trump fez com outros países, ainda não aconteceu. Há 22% das exportações brasileiras para os Estados Unidos ainda afetadas pela taxa de 50%, especialmente no setor da manufatura, que é aquele que tem mais tecnologia, mais valor agregado. Agora, a preocupação, no geral, diminuiu porque são setores que não conseguiram afetar, por exemplo, Rita, a atividade econômica no Brasil, né? Pois é, mas o desemprego está aí e as empresas estão passando por dificuldades. Então foi uma vitória política que não tem nada a ver com o tarifaço. E a retirada de parte das tarifas se deu por causa da inflação nos Estados Unidos e não por uma vitória da diplomacia brasileira. A gente vai acompanhar e há uma expectativa. Hoje eu conversei com empresários desses setores que ainda estão afetados por essa tarifa de 50%.
há alguma sensação de alívio, Rita, mas ainda uma preocupação muito grande. Você acha que o Brasil, por ser essa economia importante que você lembra aqui, não só da América do Sul, né, da América Latina como um todo, o Brasil ganha força, inclusive em discussões comerciais com o Mercosul e com a União Europeia, que está fazendo agora, né, pelo Mercosul com a União Europeia, o Brasil, de alguma forma, pode se fortalecer politicamente, comercialmente, diante dessa, entre aspas, vitória com os Estados Unidos? Com certeza, Thaís, retomar relações com os Estados Unidos, que eu quero lembrar aqui, a China é o nosso maior parceiro comercial, mas o maior investidor no Brasil são os americanos. Então isso é extremamente importante, são eles que mais compram o Brasil. E outra coisa que está nessa jogada toda e que parou de ser mencionado é que na cúpula do BRICS, né, eu também adoro a linha do tempo, a gente entende como que as coisas vão acontecendo. Na cúpula do BRICS, o Lula, ele era o defensor do multilateralismo a partir do BRICS e a partir de uma moeda alternativa ao dólar, que o Trump não quer perder o dólar como moeda de comércio internacional. O Lula parou de falar de multilateralismo, parou de falar de BRICS e dessa moeda. Então isso também foi um recuo. E aí, volta a insistir, o que nós tivemos hoje foi uma vitória política do Lula com a retirada das sanções, mas em termos de tarifaço, nós não tivemos ainda uma vitória diplomática que afetasse a economia, né, e afetasse aquelas empresas que ainda estão sofrendo, esses 22%, né, das empresas que ainda estão sofrendo com as sanções. E a gente tem que ficar de olho no andar dessa carruagem, porque a Venezuela, assim como os outros países, né, que o Trump considera que o narcotráfico está transformando eles em narco-estados, eles estão aqui, são nossos vizinhos, e existe uma relação diplomática boa do Lula com esses países. Vamos falar aí Colômbia, né? Tirando a Venezuela, temos a Colômbia. Então o jogo tá embaralhado, tem muita coisa para acontecer e muita água para passar debaixo dessa ponte. Nós vamos contar com você para nos ajudar a atravessá-la, minha querida. Obrigada, bom fim de semana, Rita. Para todos nós.